Servidor, tudo bem com você? Como eu já me apresentei, eu sou Antoniel Bispo, advogado do Sindicato de Servidores de Tatuí, componente da banca de advogados Bispo Advogados Associados. Estamos muito preocupados. Hoje eu quero falar para você de um problema que atinge a nação inteira. Como todos sabem, o Brasil está endividado. Muitos estados não têm salário para pagar os seus servidores, não tem dinheiro para pagar o salário dos servidores. Nós temos exemplo do estado do Rio Grande do Sul, que conseguiu pagar em agosto o 13º de 2015. Nós temos exemplo do estado do Rio de Janeiro, que está deficitário no pagamento dos salários dos servidores. Pelo que nós estamos vendo pelos noticiários, somente os servidores da educação e da saúde estão recebendo. No entanto, os estados não têm condições sequer de comprar os equipamentos para os hospitais públicos, não têm condições de manter as ambulâncias, não têm condições de manter os serviços mínimos da saúde, e o povo está sofrendo por isso. Mas não é só eles. Praticamente 90% dos estados do país estão endividados. E os estados hoje estão sofrendo com essa situação há mais de 20 anos. Para você ter uma ideia, na década de 90 foi feito o primeiro acordo de pagamento dos estados, porque todos os estados já estavam endividados, especialmente o estado de São Paulo. E naquela época, todos os governadores se dirigiram a Brasília para propor um reparcelamento das suas dívidas com a União, porque todos os estados têm dívidas com a União. Então, quando fizeram essa proposta de reparcelamento, os estados foram obrigados a fazer algumas concessões. E decorrente dessas concessões, a gente tem um exemplo muito claro no estado de São Paulo. Por exemplo, foi obrigado a vender um banco público, que era o Banespa. O Banespa, banco do estado de São Paulo, foi vendido para o Santander na época, porque o estado teve que se desfazer do banco para poder fazer caixa, para poder pagar suas dívidas. Uma das condições para a adesão dessa renegociação da dívida nos estados é que a União exige que o estado faça um enxugamento dos seus gastos, restrições no gasto. E a venda do Banco Banespa foi uma dessas situações. Naquela época surgiu a lei complementar que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal tratou de traçar os limites que os estados teriam para gastar. Aliás, a Lei de Responsabilidade Fiscal vincula a União, os estados e todos os municípios do Brasil. E de lá para cá, no decorrer do início da década de 2000 a 2010, os estados sofreram menos com essa questão da dívida, porque o Brasil passou a ter uma pujança econômica muito maior. A economia estava indo de vento em popa. No entanto, de 2012, 2013 e 2014 em diante, essa situação econômica do Brasil já não estava tão favorável, agravada especialmente pela crise mundial. E o que aconteceu? A União não teve condições de repassar o montante que ela repassava para os estados, e os estados foram se endividando cada vez mais, novamente. Isso gerou, em 2015, uma marcha de governadores para Brasília. Todos aqueles governadores que tinham seus estados com déficit nas contas públicas, eles se dirigiram a Brasília, na época era a presidente Dilma, liderados pelo governador de Santa Catarina, e fizeram a marcha dos governadores. Qual era o objetivo? Pedir um desafogamento nessas dívidas públicas que os estados têm com a União. Os governadores fizeram a proposta, a União propôs uma renegociação dessas dívidas, uma renegociação a ser feita durante 20 anos. E essa renegociação da dívida gerou um projeto de lei complementar, que é o projeto de lei complementar 257, que entrou em trâmite em março de 2016 na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, ele veio carregado com uma série de restrições aos gastos dos governadores nos estados.
Mas isso não atinge só os estados, atinge também os municípios, por causa das transferências constitucionais e o de repasse de valores da União para os estados e dos estados para o município, e vice-versa, porque o sistema tributário ele é complexo. Mas enfim, vamos lá ao PL 257. O que é que diz esse PL 257? Na verdade, ele é um plano de auxílio aos estados. Um plano de auxílio, um plano de socorro para as dívidas dos estados. Ele estabelece alguns critérios, vai pegar toda aquela dívida que o estado tem, caso o estado faça adesão ao plano de auxílio do PL 257, vai pegar aquela dívida e vai repactuar essa dívida durante 20 anos. O grande problema, o PL ele estabelece contrapartidas por parte do Estado, ou seja, a União é conforme, imagine a situação de uma família, o Estado são os filhos e a União é o pai, o governo federal. Então o que acontece? Os filhos estão endividados, o pai fala, ok, eu vou perdoar a dívida que vocês têm comigo, mas vocês vão ter que fazer algumas medidas para não se endividarem mais daqui para frente. Vão cortar o cartão de crédito, vão cortar alguns gastos com saídas, né, de fim de semana. E no estado é a mesma coisa. O governo está fazendo com que os estados cortem dívidas. E uma boa parte dessas dívidas dos estados, desses gastos dos estados, são as despesas correntes dos estados, é servidor público. Folha de pagamento consome muito as despesas dos estados. E o foco principal desse PL 257 é justamente enxugar a folha de pagamento. É um plano de auxílio financeiro aos estados, só que os estados têm que dar essa contrapartida. Como? Durante 2 anos os estados tinham que se comprometer, vejam bem, tinham que se comprometer com congelamento dos salários dos servidores, congelamento dos planos de carreira, não contratação de servidores em concursos públicos, a realização de concursos públicos estaria suspensa. Essa foi a primeira versão do PL 257. No entanto, o PL não passou dessa forma, ele já foi votado na Câmara dos Deputados em primeiro e segundo turno. Agora ele foi encaminhado para o Senado Federal e vai ser votado no Senado Federal em 2 turnos. O texto que foi aprovado, ele foi amenizado graças à pressão que os sindicalistas e os movimentos sociais fizeram, porque as restrições eram muito grandes. Tá? A questão do congelamento, para você ter uma ideia, nenhum servidor poderia ter aumento de remuneração durante 2 anos. Os estados estariam impedidos de contratar, mesmo que tivesse concurso público com candidatos aprovados. Concessão de vantagens remuneratórias aos servidores públicos estariam congeladas, porque as dívidas têm que estar congeladas. Impedimento de aumento da despesa dos estados, além do limite da inflação. Por exemplo, pega o limite da inflação, a inflação anual, e as despesas dos estados não poderiam ultrapassar essa despesa anual. Redução de no mínimo 10% dos cargos de livre nomeação. Desse conjunto de restrições, graças aos movimentos que os sindicatos e as centrais sindicais fizeram, os deputados voltaram atrás em uma delas, que é uma das mais importantes. O congelamento de salários durante 24 meses foi retirado do texto. No entanto, as outras restrições se mantêm. Pasmem, durante 20 anos as outras restrições vão se manter. Ou seja, qual é a ideia do Estado? Enxugar ao máximo o gasto com funcionalismo público. Caso seja aprovado no Senado o projeto de lei complementar 257, que provavelmente no Senado receberá outro número, e todos nós vamos ficar sabendo pela mídia, e o sindicato vai informar qual é a situação, o status dessa aprovação durante a tramitação, durante o decorrer que estiver no Senado. Então, nessa primeira fase,
do PL 257, estabelecendo um novo regime de restrição fiscal aos estados, todas essas restrições que nós tratamos, elas fazem parte da primeira fase: impedimento de contratar, impedimento de concessão de vantagens. Significa na prática que você, servidor público, vai congelar com o seu salário atual, só sendo aumentado pela inflação apurada no ano anterior. Não vai ter concessão de vantagens, não vai ter aumento remuneratório, a não ser o aumento da inflação. Não vai ter novas contratações, a não ser as contratações decorrentes de ausência do servidor público por morte e por aposentadoria. Então, não vai ter um aumento da máquina do Estado, mesmo porque a tendência hoje com o governo que aí está é justamente enxugamento das despesas com funcionalismo para contratação de terceirizados ou até mesmo a concessão de prestação de serviços por meio de organizações sociais, PPPs e todas essas novas modalidades de contratos vão gerar enxugamento de despesas com funcionalismo. No entanto, não para aí, tem mais. Existem agora as contrapartidas de longo prazo, que continuam no texto que está indo para o Senado. Quais são essas contrapartidas de longo prazo? Se preparem. Aumento da contribuição previdenciária. Hoje a contribuição previdenciária do servidor é de 11%. Ela pode aumentar para 14%, justamente para permitir uma maior base de contribuição frente ao número de servidores que estão se aposentando. Aquela restrição de congelamento de vantagens e planos de carreira durante 2 anos, ela vai ser estendida para 20 anos. Então, durante 20 anos não vai ter mais aumentos salariais nem concessão de vantagens. Vai estar também em discussão, não agora, mas futuramente, porque já existe uma previsão constitucional para isso e já tem um projeto prevendo isso, e principalmente a reforma previdenciária, da qual vamos falar mais para frente, ela já vem tratando dessa questão, a obrigatoriedade do regime complementar de previdência. O que significa isso? A ideia é que o servidor público receba na sua aposentadoria somente até o teto do regime geral de previdência. O regime geral de previdência é o famoso INSS. Hoje, o teto para recebimento de remuneração previdenciária no INSS é de R$ 5.189. Esse teto vai ser estendido para os servidores públicos também. Hoje, por exemplo, um servidor público que se aposente com aposentadoria integral com base na última remuneração que ele tem na carreira, se ele estiver recebendo R$ 6.000, por exemplo, ele se aposenta dos R$ 6.000. Isso é hoje, pela emenda 41, emenda constitucional 41, que trata da aposentadoria integral para servidores que tenham ingressado no serviço público até 2003. No entanto, com o regime complementar, todos os servidores, independente do valor da contribuição ser maior do que o teto da Previdência, ele vai estar submetido ao teto da Previdência. Conforme eu disse, é 5.189. Isso vai estabelecer que o servidor, tendo esse teto, se ele quiser aposentar com valor maior de salário, ele é obrigado a aderir ao regime complementar, com uma contribuição complementar para poder complementar um valor adicional ao seu salário, adicional ao teto, superior ao teto. É uma das medidas que está vindo com força aí. Então, essa adoção de contrapartidas, ela vai gerar uma diferença muito grande para o serviço público, principalmente daqui a 20, 30 anos vai ser muito diferente do que é hoje. Inclusive, tem uma nova etapa que está sendo prevista no PL 257, além dessas duas fases que eu tratei aqui, de 24 meses e 20 anos, que é a restrição completa da contratação por via de concurso público, por 20 anos. Todos os estados e municípios serão obrigados a fazerem leis de responsabilidades fiscais próprias. Hoje nós sabemos que tem uma lei de responsabilidade fiscal vigente para
toda a administração pública, para os gestores. Eles não podem ultrapassar os gastos previstos nessa lei de responsabilidade fiscal. No entanto, com essa nova etapa trazida pelo PL 257, as leis de responsabilidades fiscais vão ter que ser próprias. Os municípios e estados vão ter que ter as suas próprias leis de responsabilidade fiscal. A criação de novos cargos vai ser impedida. O Estado não vai mais criar novos cargos. Eles vão trabalhar com o limite que tem hoje. Ainda que exista um aumento na demanda por serviço público, não vai ser possível criar novos cargos. O que os governos estão pretendendo fazer, principalmente sobre a tendência que está sendo implementada hoje, a gente tem como exemplo o município de São Paulo, é que essa demanda que existe de novos serviços públicos seja atendida por terceirizações, organizações sociais. E a tendência que vai se implementar a partir de então vai ser essa. Mesmo porque com o projeto de lei 257 entrando em vigor, ele vai impedir novas contratações. E essas demandas de serviços públicos que demandariam novas contratações, não vai ser possível fazer por meio de contrato de servidor efetivo, e sim por meio de terceirização ou outra modalidade. A única obrigatoriedade do governo hoje com relação ao aumento salarial é a reposição da inflação do ano, que não é cumprida. Vocês talvez não saibam, mas a Constituição, no seu artigo 37(10), estabelece que o reajuste do salário do servidor, conforme a inflação apurada no último ano, é obrigatório. No entanto, os governos municipais, estaduais, federais, o que é que eles fazem? Eles não concedem esse reajuste anual e negociam reajustes com os servidores públicos a cada ano. Mas o reajuste automático nunca é concedido. Então, significa dizer o seguinte: se a inflação for de 6%, tem que ser automaticamente aumentado para 6%, mais o aumento concedido pelo prefeito ou governador. Isso é o certo. No entanto, com a nova sistemática que vai se estabelecer, vai ser só possível aumento conforme a inflação, o reajuste automático. Se não dão hoje, nós temos muita dúvida de que ele poderá ser dado a partir de então. E por fim, o projeto do PL 257 ainda tem mais uma terceira etapa, e que eu vou ler aqui os tópicos dessa terceira etapa para que vocês fiquem bem cientes do que vem por aí. A primeira dessa terceira etapa, fim do salário mínimo e início do programa de demissões incentivadas de servidores. Novas imposições de limites além desses que eu já falei aqui. Porque se os governos não conseguirem no decorrer desses 20 anos estabelecer uma diminuição de suas dívidas, a lei prevê que ele vai ter que aderir aos novos limites, que são os limites de segurança previstos nesse projeto. E nesses limites de segurança prevê uma diminuição ainda maior com as despesas correntes líquidas dos estados para a folha de pagamento de servidores. Como é que pode se dar isso? Na fase inicial seriam 10% dos comissionados demitidos. Nessa terceira etapa seriam 30% dos comissionados demitidos. Corte de 20% em propaganda. Regime novo de contingenciamento, que vai prever uma restrição ainda maior com a diminuição dos limites de gastos. Então, meu servidor amigo, o alvo principal dos governos para a diminuição dos gastos é justamente o funcionalismo público. O que é o funcionalismo público? É a última articulação do Estado no contato com a sociedade. É no meio do funcionário público que o governo se faz presente perante a sociedade. É ele que está ali no atendimento na saúde, é ele que é o professor que atende o seu filho, é ele o médico, o enfermeiro ou o atendente de enfermagem que atua no momento que você precisa de um serviço público.
É ele, o guarda municipal, que está ali em contato diariamente com a sociedade, com os cidadãos, para fazer a proteção do patrimônio público e a proteção e segurança do cidadão. Então, o corte vai se dar justamente na prestação do serviço público. Isso é muito preocupante, porque o serviço público, ele é a presença do Estado na vida do cidadão. Olha só que interessante, o governo no projeto prevê que haja um corte de 50% com verbas de propaganda. Por que esse corte de 50% em verbas de propaganda já não entrou na primeira etapa de corte de despesas públicas? A primeira etapa acaba sendo o servidor público. Então, hoje a situação do PL 257 é a seguinte: ele está iniciando sua tramitação no Senado Federal, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados. Precisa da participação maciça dos servidores para que o seu representante, o seu senador, saiba que você, servidor, não está feliz com as mudanças que vem por aí. Cabe a mim uma análise estritamente técnica, mas também eu não posso deixar de falar da sua participação para tentar amenizar as restrições que estão vindo por aí, porque o serviço público vai ser duramente afetado com esses cortes. Nesse sentido, esse é o nosso alerta. A nós cabe alertar a situação jurídica dos projetos de leis que estão vindo aí. O PL 257 e a PEC 241, da qual falaremos adiante, que vão impor restrições sérias ao funcionalismo público. É importante que o funcionalismo não durma enquanto estão mexendo nos seus direitos. Muito obrigado pela atenção e vamos à luta.